o Senhor à vossa presença, ficareis saciado ao contemplar a vossa glória, ficareis saciado ao contemplar a vossa glória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Dispomos-nos a encontrarmos-nos com Jesus. Dispomos-nos a deixarmos-nos encontrar por Ele. Deixamos que Ele nos diga o quanto nos ama, o quanto está disposto a fazer por esse mesmo amor, e é a Eucaristia. E ao Senhor oferecemos cada um de nós aquilo que somos, aquilo que temos. E ao início desta celebração entregamos-lhe e confiamos-lhe as nossas faltas de amor para com Ele e para com os irmãos e irmãs. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, grande no amor e rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória a paz na terra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, disse a Amós: Vai-te daqui, vidente, foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias. Mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicômoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: Vai profetizar ao meu povo de Israel. Palavra do Senhor. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Deus fala da paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a Ele se convertem. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará na nossa terra. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação.
encontraram-se a misericórdia e a fidelidade. Abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar na terra e a justiça descerá do céu. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós por seu amado Filho. Nele, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio de benevolência nele, de antemão estabelecido, para se realizar na plenitude dos tempos, instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos sido predestinados segundo os desígnios daquele que tudo realiza, conforme a decisão da sua vontade, para sermos um hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo esperamos em Cristo. Foi nele que vós também, depois de ouvires a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que Deus adquiriu, para louvor da sua glória. Palavra do Senhor.
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ilumina os olhos do nosso coração, para sabermos a que esperança fomos chamados. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebido em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Palavra da salvação. Ao ouvirmos este Evangelho, do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, podemos pensar, como muitas vezes pensamos, quando se trata de enviar, de enviados, é um Evangelho apenas e só para padres e freiras, para missionários. Porém, este Evangelho é para cada um de nós que se diz cristão, cristã, para todos aqueles que se dizem discípulos e discípulas de Jesus, para todos aqueles que procuram viver no seu dia-a-dia este ser filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs entre nós. Jesus chama assim, para ser mais correto com o Evangelho que ouvimos. Chama para junto de si, primeiro para estar com Ele e depois para nos enviar. Jesus já o fez antes, quando chamou os apóstolos dos seus afazeres do dia-a-dia, chamou-os para junto de si, para estarem com Ele. E eles estiveram, passaram um tempo com Jesus, viveram um tempo com Jesus. Agora Jesus, neste capítulo 6, chama de novo os discípulos para os enviar para a vida, para os enviar para a vida de cada um, para o cotidiano da vida, para anunciar aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles viveram junto com Jesus. Mas é fundamental também vermos como é que Jesus envia. Primeiro, antes de tudo, Jesus envia 2 a 2, porque não somos chamados a viver sozinhos. O nosso cotidiano, a nossa vida, por muito que queiramos, não podemos, mas também não a devemos viver sozinhos. As dificuldades da vida, sobretudo, não as podemos viver sozinhos. As dificuldades da vida, os pesos da vida têm que ser partilhados. E na medida em que são partilhados, são mais fáceis de transportar, são mais fáceis de carregar. Somos chamados a não nos isolarmos em nós mesmos, a não nos fecharmos em nós mesmos,
a viver em comunhão, a viver em fraternidade, a viver uns com os outros. Depois Jesus diz o Evangelho que lhes dá poder sobre os espíritos impuros. E o que é que são estes espíritos impuros? Podemos pensar à primeira vista que se trata dos demónios, mas o Evangelho não fala de demónios. Fala dos espíritos impuros, sobretudo da nossa vontade, muitas vezes, como diz o povo, de querer ao mesmo tempo agradar a Deus e ao diabo. Somos chamados a tomar decisões concretas, decisões firmes, a optar por Deus, a não viver meias vidas ou vidas a meio. Somos chamados a viver a vida de Deus. Somos chamados a escolher Jesus na nossa vida. Sabemos que esta escolha não é fácil, implica renúncias, implica decisões às vezes contrárias ao ambiente onde vivemos. Mas somos chamados a escolher Jesus, a escolher a vida de Jesus, ainda que seja difícil. Mas sabemos, e Jesus deixa-nos isso como certeza, é uma vida difícil, mas é uma vida que vale a pena. E depois diz-nos para irmos e levarmos só o bastão, para irmos só com o bastão e com as sandálias nos pés. Não podemos viver acomodados, não podemos viver na comodidade do sofá, como diz o Papa Francisco. Temos que nos levantar, temos que sair do sofá, temos de que ir para o mundo, porque a vida acontece não no sofá, nem na poltrona diante da televisão. A vida acontece na rua, na vida, no encontro com o outro, num encontro verdadeiro, real, um encontro olhos nos olhos com o outro. É aí que acontece a vida, é aí que se vive a vida. E Jesus diz-nos para não levarmos coisas no caminho, porque não são as coisas que nos dão a felicidade, não são as coisas que nos enchem verdadeiramente o coração. As coisas apenas enchem a casa, o apartamento, ou enchem a barriga, o estômago. O que nos enche o coração é o encontro com o outro, o encontro com o próprio Jesus, o encontro connosco mesmos. Isso é o que enche o coração. Isso é que dá verdadeiramente valor à vida. E depois Jesus diz, isto é muito específico, para não levarmos duas túnicas, para vestirmos uma só túnica. E a túnica, é preciso também entender, no tempo de Jesus, dizia também o estatuto social da pessoa. Quem usasse roupas mais ricas era mais rico, tinha mais dinheiro. Quem usasse roupas mais pobres, era necessariamente mais pobre. A túnica, levar uma só túnica, significa no Evangelho e para Jesus revestirmos-nos de Cristo, como diz o apóstolo São Paulo, nos dos seus escritos. Que a nossa túnica, a nossa única túnica, seja Cristo, seja sermos reflexo de Cristo. Vestamo-nos de Cristo, do seu ser, da sua vida, das suas escolhas. E aqui também entra o bastão, agarrados no bastão, agarrados ao madeiro da cruz, que é um dos símbolos deste bastão. A vida muitas vezes reserva-nos dificuldades, a vida muitas vezes reserva-nos sofrimentos. Mas temos que viver esses sofrimentos com o bastão da cruz, agarrados ao bastão da cruz. Ou seja, viver esses sofrimentos, viver essas dificuldades na mesma lógica de Deus, que é sempre uma lógica de entrega, uma lógica de amor, uma lógica de doação. E também na certeza de que a vida não nos reserva apenas e só sofrimentos e dificuldades.
E aqui também a nossa capacidade de olhar para as pequenas coisas da vida, olhar para as alegrias, por mais pequenas que sejam, não importa se são pequenas ou são grandes, olhar para as alegrias que cada um de nós tem na vida. Apesar de pequenas e apesar das dificuldades para serem muito maiores que essas alegrias, temos que nos agarrar firmemente a essas alegrias e assim viver a vida, viver esta vida ao qual nós somos enviados, ao qual Deus envia cada um de nós. E juntos com toda a Igreja professamos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstanciado ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que nos mostre a sua misericórdia e dê a salvação à Santa Igreja, cantando de coração sincero. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo com alegria e fervor, sempre renovados. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que sem alforje nem dinheiro anuncie o arrependimento e a paz. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos no Senhor, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos,
nós, Senhor. Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde os enfermos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos deixa conhecer a vossa vontade de renovar todas as coisas em Cristo, iluminai os olhos do nosso coração para sabermos a que esperança fomos chamados. Por Cristo nosso Senhor. Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende a misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todo pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis no meu morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade.
Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Concluí uma aliança com o meu eleito. Fiz um juramento a David, meu servo. Conservarei a tua descendência para sempre. Estabelecerei o teu trono por todas as gerações. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem, e a noite dá a conhecer a outra noite. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, preparemo-nos para a adoração do Santíssimo Sacramento que agora vamos todos fazer. O anjo, quando apareceu aos pastorinhos, convidou-os a que adorassem profundamente o Santíssimo Sacramento. E ele próprio o fez, com o rosto por terra. Nós agora vamos também, com o anjo e com os santos pastorinhos, adorar o Santíssimo Sacramento. Jesus escondido, como dizia São Francisco Marto. Jesus verdadeiramente presente no meio de nós. De pé ou de joelhos, conforme pudermos, cantemos a oração que foi ensinada aos pastorinhos e que cantamos tantas vezes a adorar o Senhor e a pedir perdão para aqueles que não o amam, não o adoram e não creem. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.
Todos juntos rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Adoremos o Senhor em silêncio. Deus está aqui. Deus está aqui por nós e por nosso amor. Deus está aqui para que possamos falar com Ele, para que possamos estar na sua presença e dialogar com Ele. Em silêncio, rezemos ao Senhor, entreguemo-nos a Ele e ouçamos a sua voz no interior do nosso coração e ouçamos a sua vontade para cada um de nós. Santa Jacinta dizia: gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Vamos também nós dizer a Jesus que o amamos, cantando cheios de alegria e de fé, diante do Senhor que está presente no meio de nós. Pai nosso que estais nos céus, sempre louvado sejais pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dás. Bendita, bendita seja a divina Santa Igreja, como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. A paz na terra triunfe por divina compaixão, pela Santa Eucaristia, vivamos em união. Bendita, bendita seja a divina Eucaristia, ilumina
A cada invocação respondemos: nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Pão vivo descido do céu, nós te adoramos, Senhor. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos, Senhor. Pastor da humanidade, nós te adoramos, Senhor. Caminho que conduz ao Pai, nós te adoramos, Senhor. Verdade que ilumina os povos, nós te adoramos, Senhor. Vida que renova o mundo, nós te adoramos, Senhor. Adoremos o Senhor que está no meio de nós, como gostava de fazer São Francisco Marto. Olhemos para a vida deste menino que gostava de fazer companhia a Jesus que estava escondido. Agora também fazemos companhia a Jesus que está no meio de nós. Jesus que quer falar a cada um de nós. Jesus que é a luz dos nossos olhos. Jesus que é a força da nossa fé. Jesus que é a certeza da nossa esperança. Em silêncio, adoremos o Senhor. Em silêncio, digamos-lhe que o amamos. Em silêncio, digamos-lhe que queremos estar sempre com Ele. Conta a irmã Lúcia que viveu com grande devoção e alegria o dia da sua primeira comunhão e que sentia que Jesus estava nela, que Jesus habitava nela, como o Senhor, como aquele que falava ao seu coração. Vamos louvar o Senhor também por Ele estar em nós, por querer estar com cada um de nós, por se dar na comunhão a cada um de nós como nosso alimento, como alimento para a nossa vida terrena e como penhor e certeza da vida eterna. Ele que é o pão vivo que desceu do céu para a nossa salvação. Cheios de alegria e cheios de fé, cantemos todos. Nascido para nós da Virgem Mãe,
teu eterno Pai em sacrifício, morre na cruz para salvar o mundo. O verdadeiro corpo do Senhor, nascido para nós da Virgem Mãe, penhor da eterna glória prometida. O verdadeiro corpo do Senhor. Vamos agora elevar as nossas orações ao Senhor Jesus Cristo, que está presente no meio de nós, entregar-lhe todas as nossas intenções, tudo aquilo que nós queremos pedir-lhe e todas as intenções deste santuário. Elevemos ao Senhor a nossa oração, a Ele que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. E, iluminados pela fé, peçamos cantando. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que o Senhor lhe dê saúde e força para recuperar a sua missão de sucessor do apóstolo Pedro, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. De pé ou de joelhos, os que puderem, preparemo-nos com devoção para recebermos a bênção do Santíssimo Sacramento. Tantum ergo sacramento, veneremos ernoi, et anticum documento novos redacritui, prestet fides supplemento sensum defectui. Genitori genitoque, laude jubilatio, salus honos virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão,
Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Digamos a uma só voz: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Louvai o Senhor, todas as nações, aclamai-o todos os povos. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Para todos vós, irmãos e irmãs, uma santa tarde, também uma santa tarde para os nossos irmãos que estão unidos a nós em oração através da internet, e para os que forem de regresso, um feliz regresso às vossas casas e às vossas famílias. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É firme a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra,